Nação. Baldasso está preocupado e preocupado com razão, né? Porque o Internacional na zona de rebaixamento parou um mês, vai ficar um mês na zona de rebaixamento. A expectativa é das piores possíveis, né? Até porque quando voltar vai ter jogos decisíveis, né? Principalmente na Libertadores contra o Flamengo, e os gaúchos estão preocupados e preocupados com razão, né? Principalmente aqueles, né, que achavam que o Internacional ia bater de frente, né? Bater de frente com o Flamengo, né, pelo título do Campeonato Brasileiro, Libertadores, e agora se vê numa situação totalmente oposta, pessoal. Numa zona de rebaixamento, já foi um terço do campeonato, e agora tem esse jogo decisivo na Libertadores contra o Flamengo, né? É um adversário que eu garanto que ninguém queria pegar, é o Flamengo, apesar de ter ficado na segunda posição do seu grupo, pegou o Internacional. Os gaúchos já é acostumado, né, pegar o Flamengo e Libertadores, né, que diga em 2019, né? 2019, para a gente ser campeão, precisou passar por dois gaúchos. Nas quartas, o Internacional, e na semi, o Grêmio, né? O Flamengo vencendo os dois jogos, né? Tanto contra o Grêmio, tanto contra o Internacional. E o torcedor do Colorado, né, o Baldasso aí, faz alguns alertas, né? Um choque de realidade, podemos dizer assim, para os torcedores do Internacional, porque não me surpreende, eu achava que o Internacional também não ia ser campeão. Vamos ver o que é que o Baldasso está achando disso. Créditos do vídeo ao canal do Fabiano Baldasso, link na descrição, final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Talvez seja uma crise de identidade, não sei. Eu não sei de que forma eu posso tratar o que está acontecendo com o Internacional neste momento. A única coisa que eu sei é que agiram errado. A única coisa que eu sei é que a estratégia não deu certo. Uma estratégia porca do Internacional no primeiro semestre. Uma estratégia absoluta e irrestritamente equivocada. E não adianta o vice de futebol, José Olavo Bisol, dar uma entrevista dizendo que só vai saber se o que o Inter estabeleceu para o primeiro semestre deu certo lá no final do ano. Não. Não, deu errado. O primeiro semestre deu errado. Eu sei que o Internacional está campeão gaúcho, que não era muito tempo, está classificado na Copa do Brasil, na Libertadores. Eu me apeguei muito a isso para defender o Internacional. Só que a gente tem que analisar com um pouco mais de abrangência o primeiro semestre do Internacional. Sabe por quê? Porque tudo na vida é perspectiva. Tudo na vida é expectativa diante do que se tem para soluções de futuro. E o que nós temos neste momento é um Inter que faliu, que conduziu tudo errado, um Inter sem soluções e que nos colocou numa situação de absoluto constrangimento que vai nos deixar por mais de um mês na zona do rebaixamento. Teremos que aguentar os gremistas neste um mês. Mas nós somos nós. Nós estamos acostumados a sofrer, né? A questão é que o próprio Internacional vai ter consequências disso. Porque o Inter que utilizaria, e eu espero ainda que utilize, esse período de parada de um mês para resolver os seus problemas, agora terá que fazê-lo com uma nuvem carregada na cabeça, que é a nuvem do Z4, da zona de rebaixamento. Isso certamente vai atrapalhar o processo, como vai atrapalhar na volta também. O Internacional vai voltar na zona do rebaixamento, acabou essa história de focar nas Copas. Vai ter que focar no Campeonato Brasileiro também, onde a situação é vexatória e desesperadora. A estratégia do primeiro semestre, ela é equivocada em tantos pontos que eu não saberia nem como listar por completo, porque certamente eu vou esquecer algumas coisas aqui. Mas, acima de tudo, o Internacional deu tudo no Campeonato Gaúcho. Isso não pode servir de justificativa para os 3 meses seguintes ser tão instável. Porque a ressaca de um campeonato gaúcho em que se deu tudo, ela pode durar, vamos lá, 1, 2, 3, um mês. Mas não o tempo todo, para que a gente tenha chegado nesse tipo de situação. Não justifica. Há um esmorecimento, há um afrouxar de cordas injustificável dentro deste processo no Campeonato Brasileiro. E convenhamos, na Copa do Brasil, nós nos classificamos contra o Maracanã. Nada mais do que a absoluta obrigação. Na Libertadores da América, nós passamos pela primeira fase, a fase de grupos. Nada mais do que a absoluta obrigação. E nós não estamos jogando bem. E aí, de novo, eu volto a falar de expectativas e perspectivas.
O que eu vou esperar deste Inter? O que eu posso esperar? E antes mesmo de falar das coisas de dentro do campo, eu sou obrigado a dizer que a direção do Internacional agiu muito mal. A direção do Internacional passou o recado para o grupo de jogadores e para a comissão técnica, que é: foda-se o Campeonato Brasileiro. Os dirigentes do Inter nem estão aí. O Internacional jogou contra o Fluminense com o diretor executivo, um Mazuco, como chefe de delegação, como o dirigente do vestiário. Mazuco, que aliás ontem estava às gargalhadas depois do jogo com o dirigente do Atlético Mineiro, porque para ele não sabe o que acontece, não sabe como as coisas funcionam no Rio Grande do Sul. E ele não pode ser um chefe hierárquico no vestiário do Internacional. Ele não é dirigente para isso. O presidente Alessandro Barcelos fez 2 viagens de 15 dias para cá, justificáveis talvez, né, por serem importantes, a sua presença lá na final da Champions, e agora um evento em Miami que tem a ver com futebol, que pode institucionalmente ser importante para o Internacional. É importante sim, mas eu queria avisar o presidente Barcelos que mais importante a partir de agora é o Internacional sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Deu? Não tem evento que o senhor tem aqui, presidente, que seja importante a partir de agora. A sua presença aqui, junto da delegação, passa a ser a coisa mais importante. José Olavo Bisol, o vice de futebol, que ontem estava lá em Minas Gerais, ele tirou férias com a família na Europa. Um período, acho que foi de 15 dias e tal. Vamos lá, aceitável. Mas o Internacional mentiu. Quando questionaram o Inter sobre o que estava acontecendo, que o vice de futebol não estava aí, o Internacional disse que ele estava lá cumprindo obrigações profissionais. E não era verdade, ele estava passeando. Fala a verdade, porra. Mas o mais grave é em relação ao D'Alessandro. O mais grave é em relação ao D'Alessandro, que não estava também contra o Fluminense, e ali disseram que ele tinha ido para a Argentina participar de um evento. E ele não voltou mais. Anteciparam as férias do D'Alessandro, com o Inter beirando e agora dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Deram férias antecipadas para o D'Alessandro, que é o homem de vestiário, é o homem que nós acreditamos que possa pegar esse time que simplesmente está desligado em tudo e botar os dedos na tomada. Deram férias para o D'Alessandro antecipadas. Isso é uma vergonha, isso é um escárnio. Isso é um escárnio. A direção largou. A direção passou o recado. Nós estamos cagando para o Campeonato Brasileiro, caguem vocês também. Então é tanta coisa errada e eu nem entrei nas coisas do campo. Agora eu vou entrar nas coisas do campo. O Internacional terminou o jogo de ontem contra o Atlético Mineiro empilhando atacantes. O técnico faz isso quando está desesperado, quando não sabe mais o que fazer. Observando o desenho em campo ontem, ao final da partida, o desenho tático, nós tínhamos ali um ornitorrinco. Uma ideia ininteligível do que acontecia dentro do campo. O senhor Roger Machado empilhou o atacante, ele botou o Iago Noal no meio campo, Iago Noal e Diego Rosa, que ele botou no jogo ontem, para virar o jogo. Eles não eram nem utilizados. O Inter jogou com um time reserva um jogo aí, que ele não botou o Diego Rosa de segundo volante, que todo mundo queria ver. E o Iago Noal, metade dos jogos, nem relacionado estava. Aí o Iago Noal aparece como solução para começar o segundo tempo ontem no meio campo. Aí 10 minutos depois ele muda taticamente e joga o guri para a ponta esquerda. Diego Rosa entrou, o Valencia entrou de meia. O Valencia entrou de meia armador. Gente do céu, o que o Roger queria? O Valencia estava perdido, era uma barata tonta dentro do campo, não sabia o que fazer. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o Roger está perdido. O Roger está perdido. Ontem ouvi atentamente a entrevista coletiva dele, em que ele tergiversou sobre vários pontos, considerações sobre o que está acontecendo, o que tem que acontecer, mas, na verdade, de novo, mais uma vez, repetidamente, ele não apresenta soluções, porque ele não as encontrou. O Roger viu o time degringolar taticamente e não encontrou soluções em nenhum momento, essa é a verdade.
Ele construiu no Campeonato Gaúcho uma ideia de jogo interessante, boa, que fez os ganhos. E essa ideia ficou manjada, os adversários trancaram. Pois é, Baldasso, eu não digo nem que ficou manjada, eu apenas digo que os adversários eram fraquíssimos, né? Aí complica, né? Eu digo sempre, não tire campeonato estadual como base, né? Às vezes tira e é isso que está acontecendo com o Inter, né? Não é que Roger era aquele treinador fantástico que muitos diziam, né? Ele é um bom treinador e ponto. O Campeonato Gaúcho é uma coisa, quando parte para Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil é outra totalmente diferente, né? A rua do Internacional taticamente em quase todos os jogos e o Roger não encontrou soluções. Então sim, é de responsabilidade dele também. Este grupo que se desliga, esse grupo que não consegue fazer uma partida homogênea, esse grupo que é um eletrocardiograma, não entre um jogo e outro, mas dentro da própria partida, como foi ontem. O Inter teve bons momentos ontem, e daí? Perdeu 2-0. E teve outros maus momentos ontem, e o Inter é assim, sobe, desce o tempo todo, desde que terminou o Campeonato Gaúcho. Os bons momentos que o Internacional teve, depois que terminou o Campeonato Gaúcho, estão começando a se tornar uma ilha em meio a um mar de mediocridade. E as falências técnicas do Internacional? O que virou o Antony, o nosso goleiro, que a gente confiava nele? O Antony não erra mais jogo sim ou jogo não. O Antony erra em todos os jogos onde tomou um gol no meio das pernas. E convenhamos, se olhar com atenção, o gol contra do Vitão, onde é que estava o Antony? Estava dando um passo para trás achando que a bola ia passar para o meio. E o Wesley? O Wesley anda com inveja da Fernanda Torres, que concorreu ao Oscar. Eu acho que o Wesley quer concorrer ao Oscar no ano que vem, quer ser indicado, porque é um teatro dentro do campo. Ontem ele simulou falta, simulou pênalti, simulou lesão, simulou cotovelada. Vamos jogar, Wesley. Nosso melhor atacante desapareceu. O Bernabé anda mal no Internacional. Nós não temos nada neste momento, gente. Nós não temos nada. Então eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar que me digam o primeiro semestre foi bom. Temos um probleminha aí no Campeonato Brasileiro, mas estamos classificados na Libertadores e na Copa do Brasil. E fomos campeões gaúchos. Convenhamos, ganhar o Campeonato Gaúcho só virou algo realmente muito importante para nós pelo tempo que nós não ganhamos. Ganhar o Campeonato Gaúcho é uma obrigação. A classificação na Copa do Brasil, pelo amor de Deus, foi contra o Maracanã. E a classificação na Libertadores da América só se tornou uma epopeia porque o Inter se complicou no meio do caminho. O Inter cumpriu obrigações. E no Campeonato Brasileiro, a competição que o Inter resolveu cagar, o Inter está na zona do rebaixamento. Há um acúmulo de jogos. Todo mundo teve acúmulo de jogos e nenhum grande está na zona do rebaixamento. O Bahia jogou 10 jogos a mais que o Internacional na temporada e está lá na ponta de cima do campeonato. Vamos parar com essa história. O desgaste emocional pelo acúmulo de jogos. Pelo amor de Deus! Que desgaste emocional tinha ontem? Que acúmulo de jogos tinha ontem para fazer o que fizeram? É tanta coisa que o Inter tem que mudar e resolver nesta parada de um mês, com a nuvem carregada na cabeça da zona do rebaixamento, que eu tenho dúvidas. Sim, graças a Deus, estamos vivos no Campeonato Brasileiro, vivos na Copa do Brasil e na Libertadores da América, mas vamos conseguir resolver? E se a gente vender titulares? E se não contratar quem tem que contratar? Vocês estão percebendo? Eu estou há 12 minutos falando aqui ininterruptamente, listando os problemas do Internacional. Listando os problemas do Internacional. E provavelmente eu tenho esquecido muita coisa. Eu estou realmente preocupado. Porque a expectativa criada para essa temporada de 2025 é uma expectativa de títulos, pelo que se gastou, pelo grupo que se montou. E o Inter se perdeu. Todo mundo se perdeu. A direção se perdeu, a comissão técnica se perdeu, os jogadores se perderam. E definitivamente, eu não imaginei que isso pudesse acontecer.
Boa noite a todos, estamos aqui com o Baldasso Night Show nesta sexta-feira 13 na sua tela. Quem está? Só eu. A galera aqui do chat também, então a gente vai com essa interatividade logo na sequência. Pedir pra galera comentar bastante aí o que tá achando desse atual momento do Inter e também pedindo já o like da galera, porque a gente tá com mais de 1.600 Na Super Pro atacante. E fora essa falta de desempenho que vem de muito tempo, Exato. tirando as Gente, Copas. O Inter não vai cair para a Série B, não vai acontecer. É que o simbolismo deste momento que é muito forte. O simbolismo. Porque estar no Z4 é o símbolo da estratégia burra e oca do Internacional no primeiro semestre. É isso que me preocupa. E as soluções que o Inter não encontra. Cair para a Série B? Não, isso não vai acontecer. Vamos lá, aqui ó, tem superchat da galera. O Lucas Lessa mandou R$10. Boa noite, amigos. No Gaúcho era mostrado bastidores, sangue no olho, palavras fortes da Alessandro e Barcelos no vestiário gritando. Agora não se ouve mais nada. Esse time bunda mole, sem chefia e comando. Vai ser difícil mostrar o D'Alessandro e o Barcelos no vestiário, porque o D'Alessandro e o Barcelos não andam muito por aí, né? O D'Alessandro tá de férias já. Exatamente. E o Lucas mandou mais R$5 aqui, complementando. Parece que o ano do Inter era ganhar o gauchão. Agora está essa bagunça. Jogadores vadios trotando em campo sem compromisso. Meu querido Lucas Lessa, talvez esse seja o pensamento do Internacional. Então aqui entra a gente, né? Pressão. Pressão. Dedo na ferida. Cobrança. E funciona. Eu garanto para vocês que o Internacional tinha acertado com o Ener Valencia de ir para a seleção equatoriana e emendar as férias também, que nem fizeram com o D'Alessandro. Garanto para vocês. Sabe por que o Ener Valencia viajou para Minas Gerais, onde já tinham 4 centroavantes no Internacional? Pela nossa pressão. Porque o bicho ia pegar se ele emendasse as férias lá. Então a gente tem que cobrar. Se o Inter acha que ganhar o Campeonato Gaúcho foi o suficiente para 2025, nós vamos mostrar que não é, através da nossa pressão diária. Pessoal, o Baldasso fazendo alguns alertas, né? Para os gaúchos, né? Mais direcionado para o Internacional. Também concordo com o Baldasso aí. Em algumas coisas que ele fala, né? Primeiro, é ruim, pessoal, é ruim você ficar numa zona de rebaixamento, principalmente quando você tem jogos importantes, né? Principalmente quando você vai ter clássico aí contra o Flamengo para decidir uma Libertadores, né? E isso aí não é bom, né? Você já imaginou chegar contra o Flamengo aí pressionado porque o time está na zona de rebaixamento, próximo de uma segunda divisão? Isso aí, sem sombra de dúvida, deixa os colorados angustiados, preocupados, com medo, né? Isso aí é um fato, né? Eu só não concordo com o Baldasso com esse pensamento, né? Qual o pensamento? Que o Inter não vai cair. Isso aí eu já vi em Palmeiras, isso aí eu já vi no Corinthians, isso aí eu já vi no Santos, isso aí eu já vi no Vasco. Quando chega no final do ano, geralmente que quando vocês compram essa ideia, não vai cair, o time estando mal, jogando mal, não vai cair. Quando chega, segunda divisão. Então acho que isso aí deveria ser mudado, né? Acho que os gaúchos deveriam olhar com um olhar mais preocupante, né? Mais com medo, né? Claro, a esperança é que não caia, né? Mas se começar a jogar mal, se não começar a desempenhar, só esse pensamento de não vai cair não vai resolver, né? A gente sabe disso, né? Concordo com o Baldasso aí quando ele diz que será que Roger Machado conseguia desenvolver um bom trabalho, né? No Campeonato Gaúcho, na primeira etapa do início do ano, né? Quando muitos diziam que o Internacional era forte candidato a ganhar Campeonato Brasileiro e Brasileirão. Não sei se vocês quiserem voltar aí desde o início, nos meus vídeos, eu dizia o quê? Pessoal, não podemos tirar de parâmetro um Campeonato Gaúcho que só tem um time. Porque naquele momento só tinha um time, né? Isso aí não serve de parâmetro. Quando começar a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, aí sim a gente vai ter um parâmetro, né? Eu não dizia isso só porque era o Grêmio ou o Inter. Não, porque para mim campeonato estadual não serve de parâmetro. O Corinthians está aí numa situação também complicada. O Flamengo ganhou um campeonato estadual e também não ganhou mais nada, né? Então, isso para mim não serve de parâmetro. Ok, Roger conseguiu desenvolver algumas formações táticas,
O time começou a jogar bem no Campeonato Gaúcho. Mas por quê? Adversário fraco, né? É diferente, né, pessoal? Quando você pega uma Libertadores que tem times... claro, os times brasileiros são melhores que alguns, né? Times sul-americanos. Mas é Libertadores, pessoal. Flamengo, você viu aí. Flamengo achou que ia ganhar em primeiro lugar no seu grupo, né? Que ia passar por cima dos seus adversários, a torcida comprando essa ideia. Felipe Luiz poupando alguns jogadores, já teve o tropeço logo de cara contra o Central Córdoba, né? Por aí você tira, né? Se viu de lição, com um puxão de orelha, o Flamengo virou a chave e começou a jogar bola, né? Porque tem que jogar bola. Não adianta só achar que você fez um bom trabalho no Campeonato Carioca que ia ganhar, ia ser fácil o resto da temporada. Não. Nada disso, né? O Flamengo se classificou em segundo. Todos os times da Libertadores ficou preocupado, né? Porque não queria pegar o Flamengo, né? E achou de logo o Internacional pegar o Flamengo. É um jogo duro, é um jogo complicado. Eu acho que qualquer um pode vencer, principalmente quando se fala de clássico. Mas hoje a gente tem que ser realista. Hoje o Flamengo vive um melhor momento, apesar de ainda vai ter o Mundial de Clubes, né? Vive um melhor momento. Para mim, Felipe Luiz é mais treinador do que Roger Machado. Apesar de Roger Machado ter uma carreira bem ampla, né? Já tem 10 anos de trabalho. Felipe Luiz é apenas 1 ano. Mas entende mais dos adversários, muda mais a formação tática. O estilo de jogo, para mim, é totalmente diferente. Eu sou mais Felipe Luiz. Sei que muitos pode ser que concorde e queira, né, Roger Machado, né? Inclusive, se falava muito de Roger Machado em uma seleção brasileira. O Flamengo tem um melhor treinador, na minha concepção. Tem um elenco mais qualificado. Ainda está voltando alguns jogadores, né, como De La Cruz, como Pulgar, contratou o Jorginho, Gonzalo Plata. Ok, está perdendo o Gerson e o Wesley, caso realmente venha se confirmar. Mas para mim o Flamengo tem 2 jogadores ali qualificados, né? Tem Gonzalo Plata, tem Luiz Araújo. Na lateral direita tem Varela, que é um ótimo jogador. Então não é uma grande perca, né? O Flamengo não vai sentir tanta diferença. Então os colorados realmente têm que se preocupar, porque quando voltar a situação está complicada, né? Zona de rebaixamento e pressionado para esse jogo do Flamengo, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.